paz da parte do Senhor Jesus a todos aqueles que estão conosco, que nos assistem nesta noite no culto das 18 horas da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês, alguns no culto presencial, outros assistindo o culto remoto em casa. Louvamos a Deus pela participação de cada um. A Igreja de Jesus Cristo, ela não tem fronteiras, não tem barreiras. A Igreja de Cristo está onde estão os crentes, onde estão aqueles que temem ao Senhor e aqueles que têm a fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nos alegramos nesse dia especial, nesse dia dos pais, nesse dia dedicado ao Senhor em primeiro lugar, mas também dia de lembrança dos nossos papais. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um culto abençoado, um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome. Agradecidos, ó Deus, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és aquele que cuida, que guarda, tu és aquele que abençoa, tu és aquele Senhor que queres o melhor para os teus filhos, para cada um de nós. Louvado seja o teu nome, por esse dia e por este culto. Que a tua bênção, ó Deus, nos alcance aonde quer que nós estejamos nesta noite participando desse culto. Ó Deus, que possamos ser edificados pela tua palavra, pelos cânticos, pelas leituras, pelas orações. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa gratidão. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela manhã, comentamos aqui sobre as mudanças, do nosso templo físico, mais bonito, todo embelezado. Agora tem uma cruz aqui atrás, bem bonita também. Porém, a obra durou um bom tempo, mas uma coisa não foi mexida. O fundamento da igreja não foi mexido, quer dizer, o fundamento, digamos, os alicerces não foram mexidos. A estrutura que segura esse prédio não foi mexida, não foi alterada. Mas mais importante do que nós não alterarmos a estrutura que segura o templo, é nós não mexermos no fundamento real da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 3 nos afirma que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, os versículos de 10 a 17. 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Façamos essa leitura, então. Logo após, cantaremos salmos e hinos 535, a pedra fundamental. Diz assim o apóstolo Paulo nessa epístola: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo,
todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos repetir o versículo de número 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. E este fundamento é Jesus Cristo. Amém. Salmos e Hinos 535. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele bem firmada, segura sempre está. Sobre a rocha eterna jamais te abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo sagrado resulte em teu louvor e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação, da é o Senhor, todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e também poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, refujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, aleluia. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. E as suas promessas, elas duram para sempre. Oh, a esperança, a esperança, a esperança está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Boa noite aos amados irmãos e amigos que estão aqui conosco nessa noite, para nessa noite adorar e bendizer o nome do Senhor. Também felicitamos aos pais que neste dia estão assim, que nós estamos agradecendo e louvando a Deus pelo seu dia, pela sua existência. Receba assim o nosso abraço nessa noite. Eu quero com isso convidar também você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, e possamos então fazer a leitura desse texto. Mateus 1, 18 a 25, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes que se unirem a ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pela boca do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, também lá no capítulo 1, do versículo 26 e 27, nos fala um pouco também sobre esse momento, dizendo assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então nós vemos aí os dois relatos que se complementam, que nos orientam e que nos trazem alguns ensinamentos. Neste dia dos pais, nós queremos pensar
a respeito e conversar com vocês nessa noite sobre José, o pai adotivo de Jesus. E ver nesse homem, que foi também escolhido por Deus para estar casado com Maria, para ser o pai adotivo de Jesus, algumas qualidades. E ao ver essas qualidades, nós possamos buscar essas qualidades para nossas vidas e também para despertar ou ensinar essas qualidades também aos nossos filhos. Com isso, a primeira qualidade que nós vemos aqui nesse texto é que José, o texto diz que no versículo 19, José, ao saber dessa notícia, de que a sua esposa estava grávida, de que a sua noiva estava grávida, na realidade, e que eles não haviam avançado o sinal, que eles não haviam ultrapassado os limites, o texto diz exatamente que José sendo justo, e essa qualidade de justo aqui quer dizer aquele homem que é inocente, aquele que é sem culpa, aquele que é irrepreensível. Então nós já vemos inicialmente que esse homem José, ele tem uma qualidade que muitos de nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Uma qualidade de alguém que é irrepreensível, de que não tem culpa, uma qualidade de quem é inocente. Mas esse homem José, ele ao ouvir aquela notícia, ele fica assim, confuso, ele fica perplexo, porque ele não havia avançado o sinal. Mas quando nós lemos esse mesmo texto lá no livro de Lucas, nós vamos saber que Maria, ela vai por um tempo para a casa de sua prima, chamada Isabel, que está grávida de 6 meses, e ela é mãe de João Batista, e Maria fica lá por um período de uns 3 meses, e quando ela volta também já com o ventre já desenvolvido. E nisso José fica preocupado com a notícia, porque quem conta para ele, quem diz para ele que ela está grávida, que ela estava daquele jeito, foi ela mesma. Mas ele a amava de tal forma, ele confiava nela, que ele ficou sem saber o que havia realmente acontecido. E o texto aqui nos diz, em Mateus, que José, ele tinha essa qualidade de justo, de íntegro, que ele tem tanto cuidado, ele é paciente. Nós vemos na qualidade de José um homem paciente, um homem que, ao escutar essa notícia, ao escutar esses relatos, ao ver as evidências do relato, ao ficar perplexo, ao ficar com medo, mas ele é paciente, ele espera, ele aguarda, porque diz o texto assim, que no versículo 20, enquanto ele refletia sobre o que seria isso, então, ou seja, enquanto ele aguardava, enquanto ele era paciente, enquanto ele estava esperando para tomar uma decisão, enquanto ou seja, o que mostra que esse homem, José, ele não tomou a decisão movido pelas suas ações, movido pelas suas emoções, mas ele tomou quando ele tomasse a sua decisão, seria uma decisão firme, uma decisão consciente e uma decisão sábia. E diz assim o texto também que ele estava com ideia de deixar Maria, sem difamá-la, sem colocar publicamente. Porque na época, qualquer mulher que aparecesse grávida, sendo do seu noivo ou de algum outro homem, a sentença para essa mulher seria apedrejamento. Mas isso também só poderia acontecer se o noivo dela denunciasse. Então, quando o texto diz que José queria sair secretamente, é porque ele não queria expô-la, ele não queria vê-la morta. Não, mesmo não entendendo a situação, ele não queria perder ou ser a causa da morte de Maria. Então José, a gente vê um homem paciente, um homem amoroso. Nós vemos esse homem que espera, ou seja, enquanto ele está esperando, aguardando, provavelmente ele também estava em oração, para que Deus lhe mostrasse, para que Deus lhe revelasse
o que significava aquilo tudo. E enquanto alguns comentaristas dizem que ele esperando, chegando de noite, de madrugada, para fugir na surdina da noite. Enquanto ele vai, ele descansa, ele vai dormir, ele sonha. E quando ele sonha, nesse sonho, diz aqui, o versículo 20 ainda, que nesse sonho ele aparece um anjo. E que lá em Lucas vai nos dizer que é o anjo Gabriel. E esse anjo Gabriel, ele aparece em sonhos para José e diz para José o seguinte: José, filho de Davi, ou da descendência de Davi, não tenha medo de receber Maria por esposa. Então ele ali, porque ele esperou, porque ele orou, porque ele clamou, mas porque ele esperou, ele analisou todas as questões, mas ele esperou a resposta vinda da parte de Deus, ele pôde tomar a decisão certa. Então nós vemos esse homem, um homem paciente, um homem também que nós vemos aqui, que no versículo 21 vai nos dizer que esse José, ele tem uma qualidade de submissão, um homem que é submisso, um homem que é temente a Deus, porque ele espera a resposta, a solução da parte de Deus. E essa resposta vem em sonhos, vem em revelação. E ele, quando vem essa resposta, diz o versículo 22 que ele obedece. Então, se ele obedece, ele também é um homem obediente, mas ele é um homem submisso. Porque a orientação do anjo para ele, da parte de Deus, é: a sua esposa dará à luz um filho e você vai colocar o nome nele. Você vai adotá-lo como seu filho. Você vai registrá-lo no teu nome. Você vai consagrá-lo lá no templo. E isso a gente pode ver também lá em todo capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Quando José vai com Maria apresentar Jesus no templo. Então nós vemos que assim as qualidades desse homem, um homem que é inocente, um homem que é paciente, um homem que é submisso, um homem que é obediente à lei, porque ele estava fazendo as coisas todas de acordo com a lei de Deus, mas um homem também obediente à voz de Deus, um homem obediente ao seu amor, ao seu carinho pela esposa, ele se submete, é um homem submisso, um homem íntegro, né? Nós vemos que José é um homem íntegro, um homem inteiro, um homem que não está dividido, embora passando momentos de confusão, momentos de medo, de dúvidas, mas que esse medo foi sanado, essa dúvida foi retirada, essa confusão também foi desfeita. E isso tudo foi desfeito pela mão de Deus, pelo poder de Deus na vida dele, mas porque ele soube ser paciente. Ele soube esperar. E logo alguém que espera, alguém que tem paciência, alguém que é humilde, né? Alguém se submete à direção das coisas, e ele teve que submeter e entender que a vida dele era importante no cumprimento da promessa de Deus. Ele se submete a tal ponto à ordem de Deus, à direção de Deus, que ele começa a entender que a vida dele também era importante dentro da obra e do ministério de Deus. Das promessas de Deus, para se cumprir, precisava do agir, do mover de Deus na vida de José. José precisava então ser participante, estar comprometido com aquela obra, com aquele ministério, para que as profecias se cumprissem. Para que esse menino que haveria de nascer recebesse o nome de Jesus, o Salvador. Para que esse menino que que era o Deus encarnado, ele pudesse fazer exatamente o que a profecia de Isaías nos diz, que ele seria chamado pelo nome de Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que decidiu, que se comprometeu, que prometeu há muitos séculos atrás, estar e viver
junto com o homem. Estar e viver no meio do homem, no meio da humanidade. Então, José é esse homem humilde que reconhece o seu valor, que reconhece o valor dos outros, da sua noiva, dos líderes do seu povo, dos líderes da sociedade. É aquele que reconhece o valor de Deus na sua vida. José é aquele que reconhece que o controle da história está nas mãos de Deus. E porque esse controle está nas mãos de Deus, ele se submete, ele se entrega, ele se rende, com isso ele tem que renunciar muitas coisas na sua vida. Esse homem, José, então, um homem humilde também. Mas nós vemos que esse homem, como nós já vimos, é um homem temente a Deus. Versículo 23 e 24, que fala da promessa, e diz que no 24, diz assim: quando José despertou do sono, ele fez como o anjo lhe havia ordenado. Ele coloca exatamente em prática o que lhe havia sido ordenado. Ele não é uma decisão apenas interna. Ele agora tem que tomar uma decisão e tem que transformar essas decisões em atitudes. E é o que ele faz. Então não é um homem que está apenas ali envolvido em participar da história. É um homem que está comprometido também com a história. É um homem que não está só envolvido com os planos de Deus. É um homem que está comprometido com os planos de Deus. Então esse José, ele é esse homem que teme a Deus. É um homem que recebe uma revelação, um conhecimento, uma direção, e segue essa direção. E segue essa orientação. José, ao fazer isso, ao tomar a direção, depois de Jesus nascer e o registrar e o apresentar no templo, quando ele lhe dá o nome de Jesus, ele está dizendo: este é o Salvador do povo de Israel. Ele está trazendo com ele uma mensagem daquele que seria o que perdoaria os pecados do seu povo, o pecado dos judeus. Aquele tão esperado, prometido de Israel, o Cristo, que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. Mas quando José também lhe dá ao receber a mensagem do anjo, lhe falando da profecia de Isaías, que ele diz: eles terão um nome chamado de Emanuel. E Emanuel no hebraico significa Deus conosco. O Deus que decidiu habitar no meio dos homens, o Deus que decidiu encarnar, o Deus que decidiu se fazer homem, se aproximar do homem, se colocar na condição de homem. Claro que sem pecado. Mas esse José, ele é um homem temente a Deus que vê as promessas de Deus se cumprir na sua vida. É um homem de Deus que vê as promessas de Deus se cumprir na sua casa, se cumprir na sua família, se cumprir no meio do seu povo e se cumprir no meio da humanidade. Por causa da sua obediência, por causa do seu temor a Deus, por causa da sua justiça, por causa da sua inocência, por causa da sua paciência, Deus pôde trabalhar com José e na vida de José e fazer dele um instrumento também para a glória de Deus. A obediência desse homem lhe trouxe, claro, renúncias.
Veja que ele é tão paciente que o texto vai nos dizer também, fica muito forte essa característica de José nesse texto, paciência, perseverança, porque diz que José tomou Maria como sua esposa. E o 25 diz, porém não teve relações com ela, ou seja, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, ele casou com Maria e teve que esperar pelo menos mais 6 a 9 meses para poder ter a primeira relação sexual com ela. Claro que ele já vinha esperando, mas agora, antes eles eram noivos, hoje eles já são casados, mas por submissão, por respeito, por temor a Deus, por assumir a responsabilidade da ordem de Deus, da obra de Deus na sua vida, ele é paciente. Ele se controla, ele se domina. É um homem equilibrado. Um homem reto. Um homem que não é sóbrio. Quer dizer, um homem que é sóbrio, um homem que não está bêbado, não está desequilibrado, não vive tombando de um lado para o outro. Um homem centrado. Então, olha quantas coisas nós podemos tirar como exemplos das qualidades de José para nós nessa noite. E aí também nós podemos ficar pensando e perguntando a nós, qual dessas qualidades eu possuo? E qual dessas qualidades eu não possuo? Qual dessas qualidades eu estou precisando forjar e formar na minha vida? Qual dessas qualidades eu estou precisando melhorar na minha vida? Qual dessas qualidades de José eu estou precisando não estar apenas participando, mas comprometido com essas qualidades na minha vida? E a diferença do exemplo de participar e comprometido é que a galinha, ela para nos alimentar, ela participa, ela nos fornece o ovo e ela não precisa morrer. Assim como a vaca nos fornece o leite, o queijo, a manteiga, e ela não precisa morrer. Mas o porco, ele, para que nos forneça alimento, só há um jeito: ele precisa morrer. Ele precisa estar comprometido, ou seja, ele precisa entregar a sua vida. Ele precisa deixar de existir para que nós possamos nos alimentar. Então, esse texto também vai nos falar do Pai Eterno. O Pai Eterno que não só participou da história, mas em tudo esteve comprometido, porque Ele entregou o seu próprio Filho, entregando o único Filho no nosso lugar para morrer, mas ressuscitar por mim e para mim, por você e para você. O nosso Pai do céu, o nosso Pai eterno, Ele não apenas esteve participando da história, como algumas pessoas acham que Ele criou as coisas e ficou de longe assistindo. Não. O Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, Ele esteve a todo tempo comprometido em cumprir a sua palavra, comprometido em cumprir a história, aquilo que Ele planejou, a colocar em execução aquilo que Ele planejou. Então nós temos nessa noite a louvar e a bendizer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Pai eterno, porque Ele foi, Ele é e sempre será justo. Ele também, com essas qualidades de José, Ele também é verdadeiro. Ele é íntegro, humilde, respeitador. Aquele que sabe esperar. Aquele que não invade a liberdade do outro,
mas aguarda o tempo certo, o momento certo de agir, de falar. Nós vemos nesse José um homem que soube ouvir a sua esposa, soube ouvir a voz das suas emoções, mas soube, sobretudo, ouvir a voz de Deus e tomar a decisão. Que nessa noite nós possamos fazer como a semelhança de José, saber ouvir a voz das pessoas que estão ao redor de nós, que nós saibamos ouvir as vozes das circunstâncias que estão ao redor de nós, mas que, principalmente, nós possamos saber e discernir a voz de Deus a nos falar em cada momento e em cada situação, nos dando sabedoria e nos dando entendimento. E fechando a palavra dessa noite, João 14, versículo 2 e versículo 3, Jesus vai nos dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então isso sempre foi o plano de Deus, com que ele habitasse com os homens, para que mais tarde, eu e você, pudéssemos vir a habitar com ele nas suas morada celestial. Então, que nós possamos aceitar inclusive esse convite, essa palavra de nos tornarmos pessoas, filhos, pais, que também possam morar nas moradas celestiais com Jesus. Que Ele nos abençoe. Diga comigo assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Coloque a mão no seu coração e declare: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo,
Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e também poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, refulgem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus feitos, cuidado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, aleluia. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. E as suas promessas, elas duram para sempre. Oh, a esperança, a esperança, a esperança está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, chegamos no momento do nosso culto também muito especial. Todos os momentos do culto são momentos, né, especiais. Estamos em culto a Deus, isso é um momento especial. Mas nesse momento nós dedicamos a lembrar a responsabilidade que nós temos como membros da igreja, com as nossas contribuições. Precisamos que os irmãos não esqueçam de estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Elas precisam chegar para que a igreja se mantenha em funcionamento, para que a igreja esteja em dia com os seus pagamentos, suas taxas. Precisamos da fidelidade de cada um dos irmãos. Também pedimos, irmãos, que não esqueçam da nossa campanha das obras, que agora faltam os meses de agosto, setembro e outubro. Nossa campanha vai até 31 de outubro. E aí terminamos a campanha das obras. E esperamos então que está tudo pago e tudo concluído. Para isso, não deixe de entregar a sua contribuição. Você que tem o seu carnê, faça seu depósito, veja as contas da igreja e deposite aquilo referente às obras. Também lembramos, irmãos, das nossas contribuições para o trabalho missionário da igreja, também muito importante. A igreja de Vicente Carvalho é uma igreja missionária, é uma igreja que faz missões, é uma igreja que tem campos missionários, e esses campos precisam do nosso sustento. Então, os nossos campos estão em Avelar, Partido Alferes, e retornou às suas atividades, já está em funcionamento. O campo de Belford Roxo, que volta agora no mês de setembro, as atividades presenciais. 2 campos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Copa Vila e o Portal Caiobá, que estão funcionando. E também os campos em Goiás, de Pirenópolis, que ainda não voltou, e o campo de Anápolis, que já está com as suas atividades também de volta. Então, esses são os nossos campos, e lá estão os obreiros que dependem da nossa fidelidade. E graças a Deus, nós temos depositado em dia o que é
devido a cada um desses obreiros, aquilo que foi acertado com eles, nós temos conseguido, com a ajuda, com a graça, com a bênção de Deus e com a fidelidade dos irmãos, nós temos conseguido estar em dia com as nossas responsabilidades. E também, irmãos, a última coisa que eu quero lembrar é que diz respeito às nossas contribuições para as cestas básicas que a igreja tem levantado a cada mês. Aos terceiros sábados de cada mês, nós fazemos a entrega das cestas básicas às famílias que estão cadastradas. Graças a Deus, na última entrega de bolsa, nós conseguimos fazer 52 cestas básicas. Cada cesta básica custa R$ 75. Você pode telefonar, falar com o secretário da igreja, nos telefones que estão aí à disposição, que aparecem na tela, e dizer: olha, eu estou fazendo um depósito, e esse depósito é para a ação social, e estou depositando tanto, e aí isso vai ser transformado em alimentos para abençoar famílias carentes, né, das proximidades aqui da nossa igreja, até o morro ali do Juramento. Então, pedimos que você coloque isso no seu coração. Enquanto nós vamos estar aqui orando, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer as contas nas quais você pode depositar cada um desses ministérios que nós mencionamos aqui nessa noite. Então, enquanto estamos em oração, para que Deus coloque em nosso coração essa disposição, você aí pense e ore e peça direção a Deus para participar de um ou de mais de um desses projetos que foram mencionados aqui nessa noite. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, nós entregamos nas Tuas mãos os nossos ministérios, ó Deus, as ofertas que estão sendo levantadas para a manutenção da igreja, os dízimos, ó Deus, dos membros da igreja, as ofertas destinadas aos campos missionários, as ofertas e as contribuições destinadas, ó Deus, à campanha das obras, as ofertas destinadas à ação social da igreja, ó Deus, ao levantamento das cestas básicas para famílias carentes, ó Deus, que tem procurado a igreja, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de falta de recurso. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, que Tu nos dê os recursos, ó Deus, e também que o nosso coração, ó Deus, possa se abrir para que nós possamos contribuir com a alegria do coração. Recebe, Senhor, todas essas ofertas e todas essas contribuições e que elas sejam destinadas àquilo para qual cada um a destinou. Assim nós pedimos e assim agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, eu estou aqui para falar das nossas redes sociais. Mas antes eu tenho um recado muito importante.
Mesmo com o retorno dos nossos cultos presenciais, nós não deixaremos de postar nas nossas redes, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que são @ISCVCOficial, e também no nosso canal no YouTube, ISCVC Oficial, onde você encontra os nossos cultos, os estudos bíblicos, os cafés com Bíblia, as lições da IDV que tem um novo horário e também as lições da nossa ISCVC Kids. Por isso é muito importante que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe e fique de olho para não perder nenhuma notícia, tá bom? E eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao fim do culto dessa noite. Quero dizer que foi uma alegria ter você com a gente durante o tempo desse culto e dizer para você que quer participar, talvez ainda não participou, mas quer participar, ou mesmo aqueles que já participaram dos cultos presenciais, domingo passado, primeiro domingo de agosto, hoje, para você participar dos nossos cultos, você precisa ligar para o telefone que aparece aqui, e aí você vai ligar, a pessoa vai atender, e você vai dizer, olha, eu quero participar do culto das 10h15 ou do culto das 18 horas, no próximo domingo, dia 16. Então, para que você esteja conosco, ligue, telefone. Por quê? Porque o número de assentos é limitado. Nós estamos realizando os cultos presenciais, mas precisamos cumprir alguns protocolos, distanciamento, uso de máscara. O trabalho dos oficiais aumentou porque tem que medir a temperatura lá na entrada, tem que verificar na prancheta se a pessoa está inscrita e tem que fazer tudo aquilo que é necessário para que nós estejamos cumprindo as normas tanto da prefeitura como das autoridades de saúde do nosso município. Portanto, pedimos a você que se inscreva, venha, participe. É uma alegria ter você aqui conosco, ou no culto das 10h15 ou no culto das 18 horas, mas que você possa fazer essa inscrição. É um prazer, é uma alegria estar aqui com você. Se você é do grupo de risco, permaneça em casa, os cultos também vão chegar a você em casa, você vai assistir o culto também, como tem assistido, como tem participado aí a cada domingo, nesses mesmos horários, às 10h15 e às 18 horas. Né? Se é do grupo de risco, permaneça assim. Mas se não, se pode vir participar do culto presencial, também é uma alegria para todos nós. Também nós terminamos sempre o nosso culto com a listagem, né? Apresentando a listagem daquelas pessoas que telefonaram. Nós temos um telefone que é pedido de oração. Esse telefone também aparece na tela aí para você. Esse telefone é um WhatsApp. Você tanto pode telefonar, como você pode também mandar um WhatsApp e dizer, peço oração por tal pessoa. Peço oração, peço que inclua esse nome aí na listagem de oração. E aí, no final aqui, nós vamos estar orando e o nome dessas pessoas vai aparecer na tela também, para que você possa gravar, né, e você possa também interceder por essas pessoas cujos nomes estão sendo apresentados. Então, temos aqui hoje para intercessão os nomes de Shirley Carreira, da diaconisa Miguelina, da irmã Érica Reis e da sua filhinha Mariana Ketley, da Tayana, da Miriam Leitão, Isaura, da dona Paulília, Andréia Barroso, Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, Luiz Sérgio, Jane Pereira e Cláudia Nunes. Esses são os nomes que chegaram até nós, e é por essas pessoas que nós vamos interceder
nesse momento. Então, os nomes vão aparecer aí na tela. Nós vamos ter 1 minuto aqui de oração silenciosa. Nós aqui no templo, você em casa, pode também, nesse minuto, estar orando, intercedendo em favor dessas pessoas, crendo que o Deus que nós servimos é o Deus que ouve e responde às nossas orações. Oremos. Ó Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esses momentos de culto, pela palavra que ouvimos, pelas leituras, pelos cânticos, ó Deus, pelas orações. E agora, nesse momento, nós intercedemos em favor desses nomes que foram mencionados e que estão aí na nossa tela. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Ó Deus, Tu conheces as necessidades. Tu sabes, Senhor, quais são os problemas, quais são as enfermidades. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, aquilo que incomoda cada um. Tu sabes, Senhor, aquilo que cada um está precisando, da bênção que está precisando para a sua vida. Ó Deus, toma a cada um desses nomes diante de Ti, e nós pedimos nessa noite que, em nome de Jesus, Tu possas ir, Senhor, ao encontro de cada um desses pedidos e atender a cada um de acordo com as suas necessidades. Ó Pai amado, Te pedimos pela Tua igreja, pelo nosso retorno, ainda que parcial, presencial, mas aqui estamos nós, que Tu possas abençoar o Teu povo, que Tu possas nos livrar desses males, desse mal, ó Deus, que está aí, que ainda está presente, ó Deus, que logo, Senhor, os médicos, aqueles que estão pesquisando, possam encontrar uma vacina, ó Deus, para que nós nos vejamos livres, ó Deus, desse vírus, desse coronavírus. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, nos despedindo da Tua paz, nos dando uma semana abençoada, e que, Senhor, possamos estar de volta a este lugar, ó Deus, a este culto, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua direção. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todos nós aqui presentes, com toda a Tua igreja em casa, nesta cidade, nesse estado, nesse país e no mundo inteiro, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.